Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Meu nome é Rogério e esse é o canal Meu Advogado. O vídeo de hoje foi um amigo que entrou em contato comigo e pediu para eu falar sobre esse tema, que é sobre prescrição. Ele está com uma dívida e, segundo ele já foi negativado 2 vezes por causa dessa dívida. Bom, ele me relatou que fez um empréstimo, fez um financiamento com o Banco Losango. Eu acho que esse banco nem existe mais, eu acho que quem comprou ele foi o Banco HSBC, que também não opera mais no Brasil. E o que aconteceu? Ele fez esse empréstimo em 2015 e ele não conseguiu pagar o empréstimo de R$2.500 e a Losango já tinha negativado o nome dele. Segundo ele, passado um tempo, uma outra empresa entrou em contato com ele, cobrando a mesma dívida. Aí eu não sei se é uma empresa contratada pela Losango para fazer a cobrança ou se se trata daquelas empresas que compram dívida, está já prescrita, e eles fazem de tudo para tentar receber essas dívidas, porque eles compram lá uma dívida de R$2.500 por, sei lá, R$200. Então talvez compensa para eles. Mas o caso dele, ele me passou que a Losango tinha negativado o nome dele e agora essa empresa tá ligando para ele direto, cobrando ele, e que essa empresa agora colocou o nome dele no SPC. Bom, vamos falar então sobre prescrição. O caso desse meu amigo, ele se enquadra no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º, que diz que prescreve em 5 anos a dívida líquida constante em instrumento público ou particular. Então, no caso dele que contratou o financiamento em 2015, a prescrição ocorreria, você acha que em 2020? 5 anos? Não, não é assim que conta. Por quê? Vamos supor que ele tinha um prazo de 2 anos para pagar. Ele contratou em 2015 e tinha um prazo até 2017 para efetuar o pagamento. Quando começa a correr o prazo prescricional? A partir de 2017. Sendo assim, a prescrição dele, os 5 anos, se daria em 2022. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Se no exemplo, ele tinha 2 anos de carência para efetuar o pagamento. Se a dívida desse meu amigo se enquadrar nesse exemplo, não prescreveu ainda, ou seja, prescreverá somente em 2022. Mas se você teria um prazo, você contratou de 2015 e tinha um prazo até 2016 para pagar, 1 ano de prazo para o pagamento, a sua dívida estará prescrevendo nesse ano, que é no ano de 2021. Eu não sei qual foi o mês. Portanto, se a dívida se encontra prescrita, ela não pode ser mais cobrada pelo credor. No caso, a Losango. Mas isso não significa que você ainda não deve. Por questões legais, esse credor ele não consegue mais mover uma ação de cobrança de execução contra você. Mas uma questão moral, você deve ainda, e com certeza você vai ficar no cadastro de inadimplente dessa empresa. Mas temos uma observação muito importante aqui, que é o fenômeno chamado de interrupção da prescrição. O que vem a ser esse fenômeno jurídico? Isso é quando, por exemplo, o credor ele move uma ação de execução contra você. Ou seja, você estava devendo ele move uma ação te cobrando, vamos dizer assim. Quando o juiz despacha, ele vai mandar te chamar para responder o processo. Nós chamamos isso de citação. No momento em que você tem ciência da citação, o prazo é interrompido. E o que significa? Começa a contar novamente 5 anos a partir de agora, a partir da citação, a partir do momento que você tomou ciência que o teu credor está te chamando para um processo para efetuar o pagamento. Então aqui houve a interrupção. Também pode ocorrer a interrupção quando o teu credor vai lá no cartório de protesto e título e te protesta.
Nesse caso, a partir desse momento, a prescrição foi interrompida. Começa a contar um prazo novamente. Então, no seu caso, eu não sei. Você contraiu a dívida em 2015, vamos supor que você foi protestado em 2018. Então, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 estaria prescrita a sua dívida. Sendo assim, nesses dois exemplos que eu passei, que é quando o credor vai até a justiça para lhe forçar você pagar e quando há um protesto, o prazo prescricional ele é interrompido, começando a contar novamente os 5 anos. E agora sobre a empresa de cobrança. É comum as empresas contratarem outras empresas para efetuar a cobrança. Mas também é comum aqui no Brasil, eu estava pesquisando, de empresas que compram crédito já vencido, prescrito já para tentar receber. E com isso, muitas das vezes eles extrapolam da questão legal. Ou seja, não poderia cobrar, não poderia negativar, e eles fazem isso porque se eles tiverem 10 créditos e eles conseguem receber 5 e um vai para a justiça, por exemplo, talvez a conta feche, talvez essa empresa saia no lucro, mas pelo que consta, não é correto ser negativado 2 vezes pela dívida. No caso desse meu amigo, ele diz que a Losango negativou ele, depois tirou, e depois essa empresa começou a cobrar ele, e depois essa empresa colocou. Parece muito o caso de empresas que compram dívida. Então, nesse caso, a negativação ela é ilegal e cabe danos morais. Então veja bem, toda vez que o seu nome estiver prestes a ir para o SPC ou para o Serasa, você deve ser notificado antes. Então eu não sei se você recebeu a notificação ou não. Se você não recebeu a notificação, você pode procurar o seu advogado, que provavelmente você tem direito a receber danos morais, mas tem que ver o caso corretamente. Então, resumindo aqui, prescrição de dívida líquida em instrumento público ou particular prescreve em 5 anos, mas nós temos que observar a questão da interrupção do prazo. Tá certo, meu amigo? Valeu, um forte abraço, até a próxima!